Boa tarde, alunos. Dando continuidade aqui às nossas aulas a respeito de teoria de espalhamento. Então, na aula anterior a gente chegou, a gente chama de equação de Lippmann-Schwinger, nessa forma aqui, né? Onde você tem aqui a solução de um problema em que o Hamiltoniano de uma partícula livre, eu estou representando aqui por P² sobre 2m, mais um potencial de interação, né? De um corpo, então um problema de espalhamento típico, né, no contínuo. Aqui você tem, então isso aqui seria a solução, né, psi x mais ou menos aqui, né. Isso aqui é a função de onda incidente, ou seja, o projétil, né, que foi lançado. Isso aqui é o termo que envolve os termos de espalhamento que a gente vai abrir um pouco mais. Então essa aqui é a chamada equação de Lippmann-Schwinger. Então, a primeira coisa que a gente vai dar uma avaliada é nessa integral aqui. Ela envolve x, v, x', desculpe, v psi, né? Okay? Então, você tem esse elemento aqui, x', v, psi mais ou menos. Para eu avaliar esse termo aqui, eu posso colocar uma identidade aqui. Então eu vou ficar com integral d3 x duas linhas, x', v, x duas linhas, estou integrando na x duas linhas, psi mais menos. Okay. Então, aparece esse elemento aqui, isso aqui é como se fosse os elementos de matriz da representação do potencial em x e x duas linhas, ok? Nós vamos trabalhar aqui apenas na condição de potencial que a gente chama de local, tá certo? Então, se o V pode ser escrito em termos exclusivos, né, como uma função. Então, seu V pode ser escrito como uma f de x, uma f de r, aqui vetor, né? Tem 3 dimensões, evidentemente, esse x aqui está sempre representando 3 dimensões, tá? Quando isso é possível, a gente diz que o potencial é local. Ou seja, se eu fosse representar o potencial em termos dos elementos como elemento de matriz, né, x', x duas linhas, ele seria diagonal, quando eu posso escrevê-lo assim, né, ele é diagonal nessa representação aqui. Essa matriz seria uma diagonal em vez de x', simplesmente, tá? Então, essa representação seria diagonal, ou seja, isso aqui seria igual a v de x', delta 3, né, de x' menos x duas linhas. Isso parece meio óbvio, você pensa, tá, mas um potencial é um potencial, uma função da posição, né? Mas não é sempre assim, tá? Existem situações, por exemplo, quando você envolve a simetrização das partículas, na hora de calcular esse potencial perturbativo, por exemplo, ele pode ser que ele não seja local, ou seja, ele seja um v de x' e x duas linhas, tá certo? Então esse potencial é não local, e aí a forma que nós vamos obter aqui ficaria diferente, tá? Então, como esse potencial é simplesmente um v de x duas linhas, eu posso simplificar essa integral aqui, porque se eu colocar uma integral aqui dentro, né, isso aqui vai me levar a uma função v de x' simplesmente aqui dentro, ok? O que me permite escrever a equação de Lippmann-Schwinger agora x psi mais menos igual a x φ menos 2n sobre h cortada ao quadrado, integral em d3 x', e na mais ou menos ik
x menos x', módulo, sobre 4π, x menos x', v de x', mais menos. Então aqui eu entro com a função potencial diretamente aqui, né? Na verdade é como se eu tivesse colocado uma identidade aqui dentro disso tudo, teria uma integral em x', uma x de duas linhas, como tem esse delta, mata uma das integrais, eu posso simplesmente representar o v assim a partir da ideia de que ele é assim, né? Ok? Então, isso aqui é agora, isso aqui é diferente disso aqui, né? Isso aqui é a própria psi representada em x', né? Que também está desse lado aqui em x, né? Tá certo? Então agora a minha equação de Lippmann-Schwinger ficou nessa forma aqui, okay? Para potenciais locais. Para interpretar um pouco isso aqui, agora a gente vai levar essa função de onda aqui para o limite assintótico, que é onde nos interessa saber o valor dela, digamos assim, porque é no limite assintótico, ou seja, longe dos eventos de espalhamento que estão acontecendo internamente aqui, é que você está fazendo a medida, tá? Então, a informação que vai chegar no detector lá que está fazendo a medida do espalhamento, vendo quantas partículas está chegando em determinado ponto, essa informação é coletada distante do centro espalhador. Então, dá para fazer uma série de aproximações sobre esses elementos aqui, simplificando mais ainda essa integral aqui. Então, para fazer isso, vamos notar o seguinte. Então, você foi lançado do infinito uma partícula, a partícula estava distante o suficiente de modo que o potencial não esteja agindo lá onde ela foi lançada, tá? O potencial finito, né? Eu já vou definir isso também. Então ela foi lançada aqui com um vetor de onda K, que é P sobre H cortado. Okay? Aqui você tem uma origem, né? Vamos definir a origem em cima de um centro espalhador aqui. Um sistema de eixos aqui, né? Para medir. Então, tua região de espalhamento está aqui. Que é, sei lá, a região de alcance da sua molécula, por exemplo. E você está observando o fenômeno aqui. Certo? Não, um olhinho aqui. Você está observando o fenômeno a partir daqui. Então, esse aqui é o teu vetor x, tá certo? Aqui em algum lugar você tem, dentro dessa região de espalhamento, você tem o teu vetor x', e esse termo aqui é x menos x', vetor x menos x'. E o vetor x' e x formam um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa entre eles. Então, primeiro, o potencial representado aqui pelo espalhamento, né? Então você está chegando com uma onda plana aqui. Essa onda vai espalhar e vai ser, com alguma probabilidade, as partículas vão ser detectadas nesse ponto aqui, né? Okay. Então, o potencial é local, conforme foi definido anteriormente, e tem alcance finito. Ter alcance finito significa que existe um x0 tal que para qualquer x maior, aqui em módulo, né, do que x0, ou seja, onde x0 define o alcance do potencial aqui, para um x maior do que x0, o v de x é nulo.
tá certo? Isso significa o potencial ser de alcance finito. Potenciais que caem com 1 sobre r quadrado ou mais são de alcance finito, tá certo? Ou seja, vale essa forma aqui. Então, o ponto de observação, ou seja, onde você vai pôr o teu detector para coletar as partículas que foram espalhadas em todas as direções aqui, né? O ponto de observação vai estar fora do alcance do potencial, tá certo? Você não pode pôr o teu detector, é claro que isso aqui são dimensões atômicas, né? Pôr o teu detector em cima muito próximo do teu objeto, você estaria distorcendo também o que você está medindo, né? Seria uma interação. Destruiria o que você está tentando observar. Então, esse ponto está bem longe, né? Isso tem que estar, esse ponto de observação está sempre bem longe. A gente vai escrever então módulo de R como sendo o módulo de X aqui. Da mesma forma, o módulo de R' aqui como o módulo de X'. Okay? O termo módulo de X menos X', né, usando a regra do cosseno aqui, módulo de X menos X', esse termo é raiz quadrada escrevendo em termos de R aqui, né? Raiz quadrada de R quadrado menos mais R' quadrado menos 2 vezes R vezes R' vezes cosseno do ângulo entre eles, cosseno de alfa. Então, se R essa distância aqui, né, é muito maior do que o R', né, o R' está dentro da região de alcance do potencial sempre, eu posso escrever esse módulo de X menos X', expandindo aqui, né? Isso aqui vai me dar R menos R escalar X'. Nesse limite aqui, com o versor R aqui definido como o versor X, o vetor X sobre módulo de X, tá certo? Eu vou definir aqui também um K', que é o vetor de onda linha, né? Tem um K, você tem um K' espalhado aqui. Que é o K na direção radial aqui, tá certo? Na direção radial aqui. Então, com essas definições, com isso, eu posso escrever E na mais ou menos I, K, módulo de X menos X' como sendo, a partir daqui, ó, E na mais ou menos I, K, R, vezes E na menos mais, né, esse sinal troca aqui, I, K', escalar X'. Aqui, ó. Certo? Então, entrei com um K' aqui. Então, essa aproximação, note, isso não é a equação de Lippmann-Schmidt, era aquela que estava escrita aqui embaixo, tá certo? Agora eu estou tirando a informação que me interessa, né? Então, isso me permite escrever a forma assintótica da função de onda total desse problema. Forma assintótica significa como que ela é aqui no infinito, tá? Como que ela é aqui nesse limite de R muito maior que R'. Tá certo? Então isso me permite escrever ela como, na forma assintótica, como sendo x
Aqui eu vou tomar só, a partir de agora, só a solução mais, né, que é vem do infinito uma onda plana, sai uma onda espalhada divergente a partir desse centro aqui, tá? Então isso aqui dá R indo para o infinito. Eu posso escrever xk, porque isso aqui é uma onda plana, né? Xp ou xk, aqui tudo faz, eu estou representando uma onda plana com vetor de onda k. Menos 1 sobre 4π, 2m sobre h cortado ao quadrado. Então tem esse termo aqui depende de r, e aquela integral que tem na equação do Lippmann-Schwinger depende de x', né? Então não tem linha aqui, eu posso tirar fora da integral. Isso aqui é e na mais, só estou tomando a solução mais, kr sobre r. O termo embaixo que está aqui eu posso escrever simplesmente para R muito maior que R' como o módulo de R mesmo, tá? Então saiu aqui e sobrou V3x' e na menos I, né? Aqui é menos agora, K' escalar R', faltou espaço, vezes, continuando aqui, V x', sim, mais. Isso tudo aqui está dentro dessa integral, né? Certo? Então, usei essa aproximação aqui. O termo 1 sobre o módulo de R de x menos x', eu tomei como 1 sobre R. Então, me restou, no limite assintótico, essa forma aqui. Então, aqui eu reescrevi a forma assintótica aqui, né, para R indo para infinito, ou seja, uma distância grande. Então, esse termo aqui é essa onda plana que está vindo, né, partícula. Isso aqui representa uma onda esférica divergente, tá certo? K na direção de R, o R é um vetor radial aqui, né, então está espalhando esfericamente. Esse termo 1 sobre R é uma onda que está espalhando esfericamente, a amplitude dela vai caindo, né, de modo que preserve as probabilidades, né, assim como uma onda sonora, etc. Uma onda na superfície da água cai com raiz de R, né, que é plana, né, ok? E aqui, então, esse termo 1 sobre R diminui a amplitude dela à medida que você vai indo para o infinito. E esse termo aqui, que contém o potencial, então ele contém o detalhe de como que isso está sendo espalhado, tá certo? Ou seja, quando essa onda plana atinge o centro espalhador aqui e começa a divergir, ela é espalhada com determinada amplitude, num determinado ângulo aqui, né, tá certo? Então nessa direção talvez ela seja espalhada com uma amplitude maior, nessa aqui com uma amplitude menor e assim por diante. Algo semelhante que acontece, só que aqui daí é um caso plano, né, mas se você tem uma fenda dupla, quando você chega com uma onda plana, né, a tua partícula está sofrendo do fundo do espalhamento, onde aquele buraco ali poderia ser entendido como um centro espalhador daí. Ou que está batendo na parte rígida, está sendo reto espalhado, né? Ela está atravessando aquela fenda e você vai ter figuras, né, de interferência do outro lado das fendas, que são as amplitudes que a onda que representa a sua partícula está atingindo em cada ponto lá, tá certo? É uma coisa semelhante que está acontecendo aqui, ok? Então esse termo aqui, a gente arruma um pouquinho ele aqui, ele está relacionado com a amplitude de espalhamento em cada uma das direções que foi espalhada probabilisticamente as suas partículas, tá? Então eu vou escrever isso aqui diretamente como uma onda, o XP, né, aqui, certo? Então nós podemos escrever finalmente a forma assintótica
dessa função, isso aqui sempre com uma seta aqui, mas isso aqui é para R indo para o infinito, isso aqui usando uma normalização aqui. Então, esse termo, E na I, K, escalar R, por exemplo, se K está vindo numa direção Z aqui, isso aqui vai ser KR, cosseno de θ, né? Tá certo? KZ, Z, aqui. Mais E na I, K, R sobre R, esse termo aqui, né? Vezes uma coisa que eu vou chamar aqui de F de K, linha e K. Isso aqui são as amplitudes de espalhamento, são justamente que carregam a informação da probabilidade de você observar mais partículas na direção θ igual a π, θ igual a 3π e assim por diante. Tá certo? Então, para acertar os números aqui, essa minha F de K, linha K, K linha incidente, K incidente, K linha, as direções espalhadas aqui, né? Então isso aqui é uma função de θ no final das contas, θ e φ. Menos 1 sobre 4π, 2m sobre h cortado ao quadrado, e 2π ao cubo. Então vai ser integral de d3x' e na I, K', x', escalar. Aqui tem que ter um 2π a 3 meios. Isso aqui é K', x', é a representação da K', x', né? V, x', x', então, você pode definir a seção de choque diferencial, que é um observável, né? Algo que pode ser medido. Tradicionalmente a gente escreve assim, d sigma, d ômega, onde d ômega está falando a respeito do ângulo sólido, né? Então essa seção de choque é o número de partículas espalhadas em d ômega na unidade de tempo, né, no tempo, por unidade de tempo. Isso promediado pelo fluxo que chegou, né? Que é o número de partículas, fluxo que chegou, o número de partículas na unidade de tempo que você está enviando, que está atravessando uma área aqui, você está enviando nessa direção. Número de partículas incidente por unidade de área por tempo. Okay. Então isso é a definição, na verdade, sob o ponto de vista de medida, né? É a definição de seção de choque diferencial. Isso é medido pelo detector que é colocado em diversos ângulos aqui em torno do seu centro espalhador, e daí você vê quantas partículas chegam na unidade de tempo com relação às partículas que foram enviadas aqui, né? Com essa função, um vetor de onda K, né? Certo? E isso vai te dar o que a gente chama de seção de choque diferencial, uma função de ângulo, uma intensidade por ângulo, tá certo? Então, você tem partícula incidente, ela
espalhada radialmente aqui, né? O teu detector está em alguma região aqui, o teu detector tem uma abertura angular, né? Que é definida aqui por um ângulo sólido de ômega, tá certo? Em termos matemáticos, não sei se eu vou conseguir depois, numa outra aula, fazer essa demonstração, d sigma de ômega é dado pelo módulo quadrado de f de k' k, certo? Então, essa grandeza aqui, definida por essa integral aqui, é que te dá a informação a respeito desse observável que chama de seção de choque. Essa seção de choque vai ser, aqui ela vai ter uma intensidade, né? De sigma de ômega. E aqui, se você olhar o ângulo em torno do, aqui é o ângulo de incidência, né? O ângulo em torno do centro espalhador, ela vai ser alguma função aqui. Isso depende de cada, isso depende do desculpa, que é K, assim. Depende da energia que você está jogando a sua partícula, tá certo? Ou seja, da energia cinética, e depende como que é o teu potencial de espalhamento aqui, né? Como que é a forma do objeto que está interagindo com o teu projétil, ok? Em cada situação você vai ter uma função de sigma de ômega por ângulo aqui, né? Ângulo aqui. Okay? Então, na sequência, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente pode resolver, determinar essas funções, essas amplitudes de espalhamento aqui para determinados problemas específicos, tá certo? Ok? Por enquanto era isso.